Se eu falo de qualidade de vida, eu falo, por exemplo, digamos assim, de um extremo dessa qualidade de vida que é o estresse, né? Ah, mas vocês podem me perguntar assim, mas, poxa, professor, todo trabalho é estressante, né? Todo trabalho, ele exige da gente uma, 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 uma questão que nos deixa estressados realmente, né? Será que existe um trabalho que não seja estressante, né? É, nós podemos dividir, inclusive, o estresse em dois grandes extremos, que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Mas o que nós precisamos entender, e aí eu queria que vocês realmente entendessem um pouco disso, a psicologia trata de saúde mental como uma questão muito séria, obviamente, mas que, às vezes, no senso comum, ela acaba sendo um pouco mal interpretada. Se eu falar de estresse, se eu falar de ansiedade, se eu falar de depressão, se eu falar de alteração de humor, eu estou falando de características psicológicas, de eventos psicossociais que podem acontecer com todos os seres humanos, tá certo? Ou seja, quando eu falo de estresse, eu não falo apenas de um estresse do ponto de vista negativo. Eu falo de um estresse também que pode ser positivo. Mas como assim? Né? Então, é claro que a gente, no senso comum, usa o estresse muito como um elemento negativo. Né? E ok, o estresse, principalmente aquele estresse relacionado ao trabalho, ele é sim responsável por uma queda na qualidade de vida da pessoa. Né? O estresse, ele realmente pode ser considerado um conjunto de reações físicas, químicas e mentais de uma pessoa que são decorrentes de estímulos ou estressores que existem no ambiente. Então, sim, nós podemos fazer parte de uma organização, nós podemos fazer parte de um ambiente que ele é estressante e que ele vai, infelizmente, trazer para a gente uma consequência negativa, uma consequência ruim do ponto de vista da qualidade de vida. Né? Agora, a grande preocupação nossa do campo da psicologia é de que esse fator estresse ele não seja usado indiscriminadamente como a gente usa no senso comum. Por que eu falo isso? Porque a gente fala muito no dia a dia, né? Ah, eu estou estressado, né? Ah, hoje eu realmente estou um pouco mais estressado, eu estou um pouco mais nervoso, eu estou um pouco mais irritado e assim por diante. Então, assim, quando nós falamos sobre isso, de que eu estou estressado, eu estou cansado, muito no senso comum, a gente entende que é apenas uma manifestação, talvez, de uma certa inquietude, de um cansaço, né? de um aspecto que tem nos incomodado, mas que não é algo tão complexo assim, mas a gente não deve pensar que todas as situações são assim, né? De que todas as pessoas que falam de estresse, elas estão falando de algo leve, né? Então, infelizmente, nós temos talvez a gente fale assim, de um nível de estresse tão elevado a ponto de fazer com que a pessoa tenha algum tipo de patologia relacionada a isso, que nós vamos ver daqui a pouquinho qual é essa patologia, tá certo? Então, eu quero que vocês entendam um pouquinho mais sobre o estresse, e eu disse que o estresse ele não é negativo por si só, por definição, tá? Então, a gente precisa entender que, antes de mais nada, o estresse é uma coisa, a angústia é outra, a ansiedade é outra, irritação ou nervosismo são outras coisas, tá certo? O estresse, ele é um elemento muito relacionado a um agente estressor. Então, assim, é como se o estresse ele fosse uma reação pós um fato, tá? Então, eu, eu convivo ali com um ambiente de trabalho que, para mim, não é um ambiente de trabalho saudável, é um ambiente que exige muito de mim, ele é um ambiente que me pressiona demais, ele é um ambiente que não me paga bem, ele é um ambiente em que o meu líder, o meu chefe, o meu gestor, ele não reconhece os meus esforços e o meu desempenho. Eu trabalho num ambiente em que os colegas
não me incluem nos seus grupos de discussão, de conversa. Então, isso é um ambiente que vai me tornar uma pessoa realmente com um estresse, com um quadro de estresse, tá? Então, é como se o estresse ele fosse o resultado de um elemento que já aconteceu, de um elemento que, infelizmente, nós não estamos lidando muito bem. A ansiedade, por exemplo, que talvez seria o ponto aqui que a gente possa mais confundir, a ansiedade é como se ela fosse uma tentativa de antecipar algo futuro, né? Então, uma pessoa que tem uma ansiedade, ou aquela pessoa que desenvolve características de ansiedade, ela é uma pessoa que tende a tentar antecipar todos, não todos, mas muitos elementos futuros, né? Então, se preocupa demais com o que vai acontecer, se preocupa demais com o que ainda não aconteceu, né? Relacionado ao trabalho, a pessoas, a situações que ela está envolvida e assim por diante. Então, são coisas diferentes. Por favor, tentem não confundir isso. Mas vamos voltar para o estresse e vamos dividir o estresse em dois. Então, como assim dividir em dois? Nós temos na literatura duas formas de pensar o estresse. O primeiro, né, é o mais conhecido de todos, que é o chamado distresse, tá? Então, o distresse, ele seria considerado aquele estresse negativo, né? Que é quando o fenômeno ele é negativo com um processo adaptativo inadequado e que pode causar, inclusive, algumas doenças. O que seria esse processo adaptativo inadequado? Quando eu falo para vocês que a gente precisa pensar no ambiente, se eu estou feliz nesse ambiente, se esse ambiente me faz bem, se esse ambiente realmente é um aspecto aí que venha a ser algo satisfatório para mim, isso não significa, no caso, se eu sou uma pessoa satisfeita com o meu trabalho, isso não significa que todas as pessoas o serão, tá? Por isso que, assim, o meu processo adaptativo relacionado a este ambiente de trabalho, ele é diferente do processo adaptativo de outra pessoa, né? Então, eu posso ter um processo adaptativo tranquilo com esse ambiente de trabalho, diferente de outro professor, que pode falar assim, olha, realmente esse ambiente não é para mim, é um ambiente que não me faz bem, é um ambiente que eu não me sinto bem, e assim por diante, né? Então, a experiência, ela é muito individual, tá certo? Em contrapartida, nós temos o eustress, né? E aí o eustress é isso que eu estou falando, assim. Se para uma pessoa o ambiente ele é negativo, ele causa realmente muitas sensações negativas, para outra pessoa, ela pode ter uma resposta bem equilibrada, né? Ela pode ter uma resposta adaptativa, e para ele aquele estresse, né, ele é um estresse que não prejudica a sua qualidade de vida, as suas características mentais, o seu dia a dia e assim por diante. Então, o estresse ele tem um lado, eu não diria que ele é um lado, digamos assim, positivo, né? Mas ele seria um estresse muito adaptativo, né? Então, eu não vou chamar de estresse positivo, eu vou chamar de um estresse adaptativo, tá certo? Então, esse estresse adaptativo, ele seria o contrário, aí, a outra vertente do estresse, que seria realmente aquele ambiente, aquele estresse que não seria exatamente um aspecto tão positivo.